Vamos lá, pessoal. Isso aí, João, prazer te entrevistar aqui, né? E vai ter algumas perguntas que são polêmicas, mas faz parte do dia a dia que você vive. Nada diferente disso, né? Eu gostaria de saber que aquela pergunta de R$ 1 milhão, o que você está achando, qual é a sua opinião em relação ao planejamento que tivemos em relação à operação do dia 28, né, da Secretaria de Segurança Pública. E, emendando nisso, o que você espera para o próximo governador em relação à segurança pública? Então, estou te fazendo duas perguntas. O que você achou desse planejamento e o que você espera do próximo governador? Prazer estar aqui com vocês. Acho que quem vai assistir a gente vai ter um programa de ótima qualidade, estrutura de vocês fenomenal. Prazer estar aqui com vocês de verdade. Falar de segurança pública no Rio de Janeiro é sempre um negócio difícil, porque é um tema que, infelizmente, as pessoas tratam um tema muito, muito complexo, muitas das vezes de uma maneira muito rasa e superficial, né? Tem gente que fica de um lado comemorando que morram 1 trilhão de pessoas, e tem gente do outro lado que, infelizmente, ainda, pelo visto, não entendeu a gravidade do que se passa dentro das favelas e das comunidades dominadas pelo crime organizado. E aí, eu gosto de fazer essa introdução para a gente não ser mal interpretado. Porque, para mim, é o seguinte: eu tenho uma história de vida peculiar do ponto de vista da segurança pública, porque eu sou filho de policial militar. Meu pai é policial militar há 25 anos, e há 25 anos ele vive a realidade dura do Rio de Janeiro, de você sair de casa para trabalhar sem saber se vai voltar vivo para casa. E esse é também o sofrimento meu, da minha mãe, do meu irmão, das pessoas que amam ele. E aí, muitas das vezes, as pessoas pintam um cenário que realmente não existe. Não existe hoje a polícia militar entrar num território dominado pelo crime organizado sem conflito, por um único motivo. O crime organizado ele quer agora enfrentar as forças policiais. Então você tem pessoas fortemente armadas, fuzil, granada, drone, bazuca, tudo que se tem de mais avançado no mercado de armas para combater a polícia que está ali entrando. Então o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, que eu acho que é o primordial, que todo mundo precisa entender, é o seguinte: de fato, a operação sozinha, ela é uma coisa do enxugar o gelo, ela não resolve. E isso é consenso, desde a pessoa mais crítica à política de segurança pública do Estado, até a pessoa mais favorável. Os especialistas em segurança pública sabem disso, porque hoje o maior problema do Estado do Rio de Janeiro é o domínio territorial. As pessoas hoje vivem sob a tutela do crime organizado dentro dessas comunidades. Aí seja Comando Vermelho, Terceiro Comando, ADA, milícia, seja o que for, essas pessoas mandam naquele território. O que é mandar naquele território? É extorquir o comerciante, é entrar na casa das pessoas estuprando a filha do cara que é bonitinha, é matar alguém ali que está dando dor de cabeça para eles, porque dentro da favela não existe Estado democrático de direito, não existe o trânsito em julgado, a possibilidade de recurso. O Tribunal do Crime, ele julga, investiga, condena, a pessoa vai direto para o micro-ondas, corta a cabeça, corta a mão, raspa a cabeça, faz tudo. Então vamos parar de romantizar aquilo que acontece lá dentro, porque a realidade é essa. O morador da favela, ele quer se ver livre dessa turma. E aí entra o principal ponto. Quem é a principal vítima dessa história toda? É o morador de comunidade. Ele quer se ver livre do crime organizado, mas ele sabe também que a polícia entrar lá, dá um baque no crime organizado, que a operação do dia 28 foi um grande baque no crime organizado. É inegável isso. O Comando Vermelho tomou um prejuízo enorme, seja da sua tropa, que ficou resistindo e acabou morrendo, mas também da apreensão de mais de 100 fuzis. Por baixo, aquilo ali são mais de 5 milhões de reais que o Comando Vermelho perdeu em um dia. Claro, se você não tem uma política permanente de ocupação territorial, aqueles fuzis vão voltar, outros jovens vão ser cooptados pelo crime, tudo isso vai acontecer. Mas, de fato, hoje é impossível você fazer a política que eu julgo correta, que é a política de domínio territorial, o Estado reconquistar esses territórios,
sem conflito. Mas isso não é porque a polícia quer o conflito. Eu tenho certeza que todos os policiais que estavam lá naquele dia, se eles pudessem entrar lá sem dar um tiro, mas também sem tomar um tiro, eles fariam, porque eles sabem que isso custou a vida de 4 policiais, poderiam custar a vida de muito mais policiais que estavam lá. Por eles entram e saem daqueles lugares sem trocar tiro com ninguém. Ou as pessoas acham que, de fato, o cara tem prazer de ficar beirando o precipício, olhando para baixo e falar que vai morrer. Ninguém tem prazer disso. E eu sei disso porque o meu pai é policial, e se dependesse de mim, a gente não teria uma operação policial no estado do Rio de Janeiro, porque eu não queria ver meu pai correndo risco esses 25 anos. Porque meu pai nunca ficou dentro do batalhão. Meu pai sempre foi meu pai sempre trabalhou na rua, sempre trabalhou no combate. Então, é muita prepotência da minha parte falar que não teve um planejamento. Teve um planejamento, com certeza, para aquela operação. O comandante de Polícia Civil, o comandante da Polícia Militar, seria arrogância demais da minha parte, do alto da minha ignorância aqui, de alguém que não vive o cotidiano da segurança pública, falar que eles estão errados, eu estou certo, eu tenho a solução mágica dessa história. Mas, assim, de tudo que eu estudei, de tudo que eu tentei procurar saber, dos casos no mundo parecido com isso, não tem como resolver esse problema, senão com a solução do domínio territorial. E aí a gente tem que voltar lá para aquela questão da UPP, lá atrás. O que foi o projeto das UPPs? Foi justamente o domínio territorial desses lugares que eram dominados pelo crime organizado. Fale o que quiser da UPP, naquela época, a polícia entrava e saía da comunidade pacificada, os serviços entravam e saíam da comunidade pacificada, sem tomar tiro do crime organizado. Não tinha barricada na favela que tinha a UPP, isso tudo não tinha. A UPP se desvirtuou ali no final do meados de 2013, 2014, começa ali uma falência. Somado a isso, a falência do Estado, a gente tem que lembrar que há 9 anos atrás o Estado declara falência, o Estado do Rio, financeiro, então você acaba limitando muito os investimentos em segurança naquele momento também, o que prejudica muito a UPP. E aí você tem aí, desde esse tempo, então, uma ausência de uma política de domínio territorial. Então, a gente está falando de mais de 10 anos que o Estado brasileiro, e aí eu falo todos os órgãos, desde a prefeitura, governo do Estado, governo federal, sem conseguir ser soberano dentro desses territórios. A bandidagem voltou, e hoje está mais forte do que nunca. As pessoas precisam entender isso também. Em 2010, você não entrava no Complexo do Alemão e encontrava esse tanto de fuzil. Em 2010, você não entrava no Complexo do Alemão e encontrava tanta gente achando que vai botar a polícia para correr, que para você ter tanta gente na mata trocando tiro com o policial, eles tinham a convicção de que eles iam conseguir alguma vitória naquilo. Graças a Deus, a vitória foi do Estado, naquela guerra. Mas, assim, eu não gosto de achar que é normal a gente perder 4 policiais. À medida que a gente perde um policial, eu já não consigo falar assim, foi um sucesso. Consigo ver pontos positivos, mas falar que foi um sucesso, e aí vale para uma questão de humanidade mesmo, não é política nessa história. Se fosse meu pai, eu estaria triste com aquela operação. Então, eu sei que foram outros 4 pais de outras 4 famílias que morreram. E eu tenho certeza que elas não acham que aquilo foi um sucesso. Então, como eu disse, é um problema complexo, porque a gente tem que falar de coisas que agradam a um e desagradam a outro, mas coisas também que agradam a outro e desagradam a uns, porque, infelizmente, a política de segurança pública, mas o debate de segurança pública ficou aquela história assim, mata todo mundo que todo mundo lá dentro é bandido. Ou então, entra lá e não faz nada porque não pode trocar tiro na favela, porque é muito perigoso. São 2 coisas utópicas. Uma, porque o morador da favela não é criminoso, é uma minoria que entra para o crime. E o segundo é que não tem como você entrar naqueles lugares hoje, infelizmente, sem um confronto armado. Então, eu acho que, assim, respondendo a sua pergunta, com certeza houve um planejamento, mas o principal, mais do que o planejamento da operação, é o pós-operação. Como que a comunidade vai ficar depois dessa operação? Vai ter que valer a pena essa operação ter acontecido, entendeu? Já valeu a pena, de certo ponto, pela apreensão de fuzis, pelo baque no crime organizado, mas a gente também teve a perda de policiais. Mas e a vida do morador lá vai melhorar? Porque o morador quer que a vida dele melhore. E a vida do morador melhorar significa o quê? Extirpar o crime organizado da porta da casa dele.
Ele não quer a gente usando droga na porta da casa dele, o baile funk na porta da casa deles sexta-feira de madrugada, enquanto ele precisa dormir para acordar no sábado de manhã. O morador não quer isso. Isso não quer dizer que não tem que ter baile funk. Mas a gente, quando a gente quer ouvir uma música, ir para uma balada, ir para uma festa, quando a gente volta para casa, o som não fica tocando dentro do nosso quarto. Mas do morador da favela fica. Ele não consegue dormir. Se ele é idoso, se tem uma filha pequena. Então, o morador da favela, ele quer se ver livre do crime organizado. E se a gente precisa fazer operações como essa para retomar o território, que sejam feitas, mas para retomar o território de fato. Porque para tudo voltar como era antes, de fato, não sei, não vai ter valido a pena a vida dos 4 policiais, o transtorno todo. Por isso que eu acho que já tem gente se precipitando demais, dizendo se foi bom, se foi ruim, se vai valer. Acho que agora é cobrar, continuar cobrando. E é isso que eu acho que eu quero do próximo governador do Estado do Rio de Janeiro, que tenha uma política efetiva de domínio territorial das comunidades hoje, porque isso é uma questão de soberania nacional. Na Colômbia, no final do século passado, o crime se tornou tão grande, dominou tantos territórios, que controlou todas as eleições, controlou todos os tribunais, ao ponto de, quando você precisa retomar aquele território, você tem uma dificuldade imensa, inclusive de prender as pessoas que estavam lá portando fuzil, trocando tiro com as forças de segurança. E aí o Brasil tem esse problema complexo, né? Porque aqui a polícia militar ela tem que combater o crime de rua, o tráfico de drogas, o tráfico de arma, enquanto na Colômbia quem cuida do tráfico de drogas e de armas é o Exército, na fronteira. Aqui cai tudo na conta da Polícia Militar e da Polícia Civil, é também outra disfuncionalidade, né? Então, eu acho que o próximo governador ele precisa reunir todas essas características. Primeiro, entender como se fez ao redor do mundo um plano de sucesso para retomada do território, garantir a soberania do Estado brasileiro nesses lugares, porque o morador ele tem que ter direito aos princípios básicos da Constituição, tudo lá que são os serviços fornecidos pelo Estado, pela Prefeitura, por todo mundo, mas também ao direito de se defender, que hoje ele não tem na mão do crime organizado, o direito de escolher qual gás que ele vai comprar, que hoje ele não tem, que ele tem que escolher o gás do crime organizado, a internet que ele vai botar, e a tranquilidade que, se ele tiver uma filha, e a filha dele for ali, aos olhos do traficante, bonitinha, a filha dele não vai ficar ali sendo assediada, vai ser estuprada. São essas coisas que a soberania do território garante. O Estado consegue garantir isso ao morador de favela. Eu tenho certeza que hoje o maior desejo do morador de favela é viver em paz, mas a paz também é se viver livre do crime organizado. Só fazendo um adendo, não sei se você viu, um drone da facção soltando granada. E a mídia disse que o drone era para soltar granada em cima dos policiais. Não tem como, porque não é nenhum drone sofisticado, é um drone comum. Então, na verdade, ele estava soltando granada em cima de quem? Moradores, que poderia pegar também moradores. Então, assim, o que você acha desse romantismo em relação à facção que alguns moradores ainda têm, vendo uma atitude dessa do drone jogando granada para baixo sem pena de onde cai? Assim, cara, eu sou um cara que eu tenho uma origem humilde e também tenho muito meu pé no chão, né? Hoje eu tenho uma vida tranquila, muito boa, mas eu, como um homem público, eu tenho a obrigação de estar ouvindo as pessoas que sofrem com isso. E eu tenho certeza absoluta que 99% da comunidade não romantiza o crime organizado. Mas, infelizmente, ainda tem pessoas que aí não tem a ver com condição financeira, não tem a ver com pobreza ou com riqueza. Até porque, se condição financeira definisse caráter, rico não roubava, rico não fazia merda. Então, não quer dizer que o cara nasceu pobre, ele está condicionado a fazer merda, até porque isso não se enxerga na realidade. Porque a maioria dos pobres no mundo são honestos. E não é uma maioria de 50 mais 1. 99% das pessoas mais pobres da nossa sociedade são honestas. Trabalham muito, ralam muito e muitas das vezes não conseguem sair da pobreza mesmo assim. E mesmo assim não abrem mão dos seus valores, do seu princípio, da sua honestidade. Tem uma romantização e, principalmente, não é só de quem mora na favela, não. É de quem não mora na favela, que enxerga muito mais o agente de segurança como assassino
do que o criminoso como assassino. Os dedos, muitas das vezes, para as polícias, são voltados com uma força quando você tem toda semana morrendo inocente na mão do crime organizado. E aí vai uma crítica minha a uma parcela aqui da esquerda no Brasil, que é o seguinte: a comunidade dos Dois Irmãos ali em Curicica está em guerra há pelo menos 3 meses. Está em guerra com quem? É com a polícia? Não é. É a milícia com o Comando Vermelho. Já morreu um monte de inocente nessa história. Os moradores estão sem paz há muito tempo nessa história. Essa galera não se levantou em momento nenhum para comentar essa situação. Mas basta uma ação do Estado, por mais questionável que seja, todos os dedos estão apontados. E aí, você tem lá 100 fuzis sendo apreendidos, pessoas morrendo por estarem trocando tiro com a polícia, ainda não se tem informações de inocentes. Eu, particularmente, não vi ninguém se levantar falando que morreu inocente. Não vi, realmente. O que eu vi foram mães e pais lamentando que seus filhos escolheram esse caminho. E aí deles eu tenho muita pena e muita tristeza, porque são pessoas que muitas das vezes trabalham em 2 empregos, engatam um no outro, para ganhar mal, e mesmo assim o filho, infelizmente, é aliciado pelo crime organizado, porque, de fato, inicialmente, cara, esses jovens, se você olhar lá atrás, eles entram nesse negócio porque tem sempre um cara mais velho, que está segurando um fuzil, que está com a roupa de marca, um telefone novo na cintura, que ele vai lá e pega a mulher, que mostra aquele status ali, aquele respeito na favela, aquele respeito que não é respeito pela trajetória de vida, pela história, nem nada, é um respeito imposto pelo medo, pela coisa do fuzil, pela coisa da pistola. O moleque vê aquela coisa ali, pô, meu pai é humilhado, trabalha pra caramba, não melhora da vida. Aí ele gera aquela revolta dentro dele, e aquele cara se aproveita desse sofrimento que ele tem para botar aquele moleque para ficar trocando tiro enquanto ele foge. Porque os chefões, eles não são pegos com facilidade. Por quê? Por que morreram, sei lá, 50, 70 pessoas na mata, trocando tiro? Para alguém fugir. Porque nem a opção de fugir deram a eles. Então, você vê como o sistema ali dentro é cruel do ponto de vista do crime organizado, destruir tantas famílias. Tantas famílias. Essas mães são vítimas desses criminosos que levam seus filhos para dentro da boca de fumo, para o seu filho botar uma pistola na cintura, cruzar um fuzil no peito. Essas mães são verdadeiras vítimas, esses pais são verdadeiras vítimas, e com eles a gente tem que ter a maior compaixão do mundo. Isso não quer dizer que a gente vai tolerar que a polícia entre esculachando o morador, matando inocente. Ninguém em sã consciência defende isso. Então a gente precisa botar o debate na racionalidade. Porque hoje, se você defende uma operação policial, parece que você é o diabo. Você defende a polícia esculachar morador, matar inocente, quando não é nada disso. Mas também, se você fala que tem que ter um negócio mais planejado, uma política pública permanente, você está defendendo o bandido. Não é nada disso. A gente tem que ser duro com o crime organizado pra caramba, não ter romantismo, porque essas pessoas são cruéis, estupram, matam, roubam, extorquem, fazem tudo de mal na nossa vida. Então, não tem que ter romantismo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter solução. Porque já são anos e anos que a gente passa, e você pergunta para qualquer pessoa hoje, você tem esperança que isso vai mudar? As pessoas, infelizmente, perderam a esperança. Então, só para encerrar aqui, para passar para o Wagner, a segurança pública no Rio de Janeiro tem jeito, sim ou não? Na minha visão, tem jeito, a gente não pode desistir. Eu sou um cara que não vou desistir, nunca, porque eu acho que o Rio de Janeiro é o lugar mais incrível do planeta. Lugar nenhum no mundo reúne tantas belezas do ponto de vista natural, social, cultural, para a gente desistir tão facilmente. Tiveram outros lugares no mundo com problemas complicados também, que conseguiram solucionar. Isso não quer dizer que o tráfico acabou. Tem tráfico na Suíça, gente. Tem gente traficando droga em Genebra, um monte de lugar seguro pra caramba. Mas não tem lugar nenhum no mundo onde você tem tanta gente de fuzil enfrentando o Estado. Essa é uma particularidade nossa. Então, qual é o maior problema que a gente tem que enfrentar hoje? É sufocar o crime, sufocar o tráfico
enfraquecer os criminosos, enfraquecer as facções, dominar esse território e devolver, de fato, para quem é de direito, que são os moradores de favela. A casa daquela pessoa, ela não pode ter vergonha de morar ali. Ela não pode ter medo de morar ali. Ela tem que ter a tranquilidade de saber que ela vai chegar e voltar do trabalho com tranquilidade. Que o vagabundo não vai estar na porta da casa dela montando uma boca de fumo. É esse tipo de coisa que a gente tem que acabar, e eu tenho a certeza absoluta que não é rápido, não é fácil, mas tem jeito. Hoje a gente tem aí uma coisa de propaganda enganosa que está demais em posto de combustível, é uma isca que eles fazem para aumentar a venda ali, atrair você e você chega lá e ser uma coisa completamente diferente. A gente já chegou batendo muito nisso, né? A gente já vê uma melhora, tá? Se você andar pela cidade agora, você vê que tem umas placas agora que a coisa está mais clara, que eles botam, ó, o preço regular é esse, o preço com desconto é esse, mas tem gente que ainda está apostando na propaganda enganosa. Mas essa mudança não veio à toa. A gente já chegou largando o aço, botando multa em todo mundo, e aí a galera falou, pô, vamos consertar, senão daqui a pouco esse PROCON vem aí e vai multar a gente também. Mas o que não pode, gente? Vamos lá. Primeiro, está lá o preço cheio. Ele não pode cobrar mais caro por nenhum meio de pagamento. Ah, o preço na bomba é R$ 4,69, mas se você pagar no cartão de crédito, tem a taxa de 10%. Isso é proibido. Você tem um preço cheio, e aí você pode dali fazer descontos. Por exemplo, ó, para todo mundo é R$ 4,69, mas para quem pagar no Pix é R$ 4,59. Isso pode. Ah, tá lá R$ 4,69 na bomba, mas se você pagar no dinheiro é R$ 4,49. Isso também pode. Isso é permitido. Dar desconto pode. Você não pode é acrescer. Parece que não tem diferença, mas tem. Por quê? Porque você não acaba sendo enganado. Enganado negativamente. Você pode até se surpreender com um desconto, mas você não vai se surpreender com um aumento. Consegue entender? Porque parece assim, mas é 6 por meia dúzia. Não, não é. Então, se você vai ver lá o preço grande, ele pode dar ali para baixo, mas dali para cima você não pode ser surpreendido nunca. E, principalmente, hoje que eles fazem é aquela coisa de botar o preço grandão, e aí eles botam numa letra miudinha ali, se você der 3 cambalhota, na madrugada de segunda para terça, e tiver o aplicativo Talbox, você tem o direito que é desconto. Isso é proibido. Tem que estar muito claro o preço cheio e o que você tem que fazer para ter o desconto ali grande, para você não ser induzido ao erro. Ela tem o direito de pagar o valor da propaganda lá. Tem o direito, ela pode exigir, olha só, aquela propaganda ali é enganosa, eu quero pagar o preço que vocês estavam divulgando. A pessoa pode exigir. O que acontece muitas vezes que posto de gasolina tem aquela coisa meio da intimidação, do funcionário, intimidar ali o cliente, a pessoa vai e deixa para lá, mas aí quando acontecer isso, denuncia para a gente no Procon Carioca, canais do 1746, proconcarioca.prefeitura.rio, mas também nas nossas redes sociais do Procon, na minha rede social, a gente está sempre atento lá, olhando, para ir combatendo isso aos pouquinhos na cidade do Rio. Com a defesa do consumidor, prevê que tais práticas podem incorrer em crimes contra o consumidor. E isso garante ao consumidor o direito de ligar o 190, chamar a polícia e tudo mais. Acontece, gente, que eu sei que no dia a dia é um transtorno que a pessoa às vezes escolhe não passar, né? E aí, qual é a alternativa que ela tem? Vou ter que chamar a polícia por conta disso, fico intimidado, porque o dono do... Eu estou sempre passando aqui, moro aqui perto e tal. Então, para a pessoa não se expor, porque eu sei a realidade desse mercado, manda para a gente, que a gente tem todo o respaldo legal para fazer nossas ações, mas, como você muito bem disse, a pessoa pode ter o direito de ligar o 190 para poder registrar aquela ocorrência. Uma das minhas perguntas aqui em relação ao combustível, João, todos os canais que realmente o consumidor, ele sem se expor, né, sem ir até a delegacia, sem chamar o 190, porque desde a hora que ele chama o 190, provavelmente vai ser conduzido para a delegacia, as partes, e ali vai estar no endereço dele, o nome, enfim. E justamente cai ao encontro que você acabou de falar. Mas, além do PROCON, do canal que você colocou agora, quais os canais que o consumidor ele pode denunciar além do PROCON?
Hoje você tem assim, alguns órgãos que atuam fiscalizando o posto de combustível, né? E aí tem diferente, por exemplo, propaganda. A ANP fiscaliza, é uma fiscalização muito mais concentrada em qualidade, em regularidade do posto, se o posto está regular, se está tudo funcionando certinho. A propaganda, acho que o PROCON é o melhor caminho mesmo. Mas, assim, a gente trabalha muito em conjunto. A ANP, PROCON, mas o órgão, principal órgão que cuida e regula esse mercado de combustíveis é a Agência Nacional do Petróleo, que a gente vai, inclusive, lá, faz treinamentos, tem acordo de cooperação técnica com a ANP, para a gente poder estar sempre se capacitando e entregando o melhor serviço para a população. O senador Cleitinho é um cara que ele me procurou, me mandou uma mensagem depois de ver nossos vídeos lá na fiscalização dos postos de combustíveis. A gente, historicamente, assim, a gente nem tem afinidade, a gente não é do mesmo partido, a gente discorda de um monte de coisa, mas foi o único senador da República que me mandou uma mensagem dizendo, parabéns pelo que você está fazendo aí, tem nosso apoio, vamos levar isso para Minas Gerais, que é o meu estado, que eu quero levar também. Como você pode me ajudar, me orientar, levar essa fiscalização para lá? E mais que isso, como que a gente pode endurecer as leis para que essa fiscalização seja ainda mais efetiva? Para que o cara não fique trocando de laranja, roubando. Como que a gente fortalece os mecanismos legais, a nossa legislação, para combater de forma ainda mais eficiente esse mercado? Então, tem que ser justo, dar os méritos, por ter sido o cara que se somou a gente nessa luta, que dá um respaldo para a gente, querendo ou não, tem um senador ali olhando para esse trabalho, então as pessoas ali, o mercado, esses mafiosos, caras que são perigosos, vê, não, rapaz, tem um senador lá com ele nessa história, os caras pensam duas vezes antes de fazer qualquer coisa também. Então, assim, independente de bandeira partidária, ideologia, eu tenho a minha, não fica em cima do muro, todo mundo que quiser se somar vai ser bem-vindo, porque eu não quero ser o dono dessa pauta. Pelo contrário, eu quero mais é que mais pessoas façam o que a gente está fazendo, porque é de um egoísmo muito pobre. Não, eu sou o cara que combate a máfia, então só eu sou lindo, maravilhoso, gostoso e mereço os aplausos da população. Não. Se o Wagner quisesse somar, se o Fábio quisesse somar, qualquer um quisesse somar dos 513 deputados federais, 81 senadores, o tanto de vereador que tem, deputado, todo mundo é bem-vindo nessa luta, porque a gente faz pela população. E quanto mais gente junto nessa história, a população ganha ainda mais. Perfeito. Agora vamos passar para o bloco do metanol, né, nas bebidas. O que o senhor acha em relação ao consumidor? Como é que o senhor orienta ele a identificar uma bebida falsificada? Assim, cara, essa situação do metanol foi uma loucura, né? Primeiro de tudo, como é que você pode, né, cara, assim, chegar ao ponto da gente ter medo do que a gente vai beber e morrer, né? Nem passar mal. As pessoas estavam morrendo, ficando cegas, né? É um negócio muito assustador num primeiro momento, né? Tem gente que até agora não voltou a beber deste lado. Minha galera aí não, essa galera aí, meu irmão, eles não pararam um minuto. Inclusive, assim, cara, essa coisa da bebida falsificada é muito difícil, tá? Botar essa coisa no consumidor, essa responsabilidade, é até um pouco cruel. Mas a recomendação que a gente dá é o seguinte: primeiro, vá para um lugar que você conheça a procedência das coisas que param ali. Mas, mesmo assim, isso não te garante 100%, porque o negócio está tão sofisticado que a cadeia de falsificação é uma loucura. Os caras falsificam rótulos, os rótulos estão muito parecidos, é cada vez mais difícil perceber ali no olho, tudo mais. Então, é bom você ver nesses lugares que compram com as distribuidoras. Mas você viu lá em São Paulo, por exemplo, lugares bacanas, né, reconhecidos ali, tendo problemas. Então, acho que o consumidor ele tem que evitar beber esse tipo de coisa em lugar de procedência duvidosa, entendeu? E aí, não é querendo prejudicar a galera que vende nas barraquinhas, porque eu sei que tem muita gente honesta ali que compra o produto original. Mas tem muita gente, a gente sabe ali, que vende naquelas barraquinhas, aquelas coisas, produtos oriundos de falsificação, de fábricas falsas, de bebida e tudo mais. E se você parar para ver nessa história como é que aconteceu, a conclusão da polícia de São Paulo foi o seguinte: a contaminação foi no processo de falsificação. Por quê? Você usa ali etanol para falsificar a bebida, porque tem dois tipos de falsificação. A falsificação que eu compro
a bebida mais barata e botam no rótulo da mais cara, e tem a falsificação que o cara produz a própria bebida. Porque, como se trata de um destilado, é difícil você ter aquele conhecimento de como é aquela bebida puro gosto. Hoje, muita gente mistura a bebida, então, fica difícil você saber. Então, ele consegue passar ali uma coisa de uma bebida alcoólica ser tudo igual. E aí, nesse processo de fabricação da bebida falsa, eles usaram metanol desviado de posto de gasolina, que estava sobrando porque teve a operação carbono oculto, e aí os donos de posto que falsificavam a gasolina com metanol venderam esse excedente para essas fábricas como se fosse etanol. Então, você vê assim, a falsificação de bebida entrou num nível tão bizarro que, graças a Deus, não chegou no Rio de Janeiro o problema, né? A gente fica até brincar, o pessoal aqui falsificou direitinho, né? Não botou metanol na bebida falsa. Mas o principal recado para o consumidor é: evite totalmente beber bebida de procedência duvidosa. Infelizmente, se tornou uma atividade de risco. Na minha opinião, se houvesse um trabalho em conjunto com os fabricantes, que eles colocassem o número de série, isso viesse na nota fiscal, e aí sim o PROCON fiscalizasse pela nota fiscal, batendo com o número de série, facilitaria. Enquanto os fabricantes também não facilitar a vida da fiscalização, né, acredito que se torna, foi o que o senhor falou, fica muito difícil fiscalizar. O que o senhor acha em relação às indústrias? Qual seria a sua ideia? Uma sugestão de uma pauta que, de repente, poderia levantar para eles ajudarem? Porque eles, né, em conjunto com os órgãos públicos, acredito que... As indústrias, elas são, assim, além do consumidor, são as principais vítimas da falsificação, né? Porque ela vai lá, produz lá o produto dela, tem a marca dela, e as pessoas vendem aquela bebida falsa, elas tomam prejuízo com isso também, né? Então, elas também tentam, o máximo, combater a falsificação. Assim, mas hoje, se tem aí um problema do Brasil como um todo, cara, olha a quantidade de bebida que se vende no Brasil inteiro. É humanamente impossível você olhar cada estabelecimento, o que ele está vendendo e o rastreio daquilo tudo. Na minha visão, o combate ele tem que se dar como se dá o combate, por exemplo, do pessoal que rouba fio de cobre. Vai no ferro velho, desmonta aquele ferro velho. Se o cara não tiver quem compra aquele cobre dele, ele não vai roubar fio de cobre, porque aquilo vai perder o valor. Não vai ter mais valor o fio de cobre da rua, porque ele não tem como vender aquilo. O meu carro só vale um dinheiro se tiver alguém para pagar aquele dinheiro. Senão é só um valor de mercado, mas ele não vai conseguir efetivar. Então, ele não vai roubar aquele fio de cobre. Hoje, eu acho que é combater essas fábricas clandestinas. E aí entra em segurança pública de novo. Onde estão concentradas essas fábricas clandestinas? Dentro do território dominado pelo crime organizado, porque aí o cara não paga água, não paga luz, e principalmente a fiscalização não chega lá. E aí voltamos para aquela coisa de que o domínio territorial ele favorece uma gama incrível de atividades criminosas. Você tem uma aqui que é muito clássica, que a gente vive no Rio de Janeiro: praia, gelo. Hoje as maiores fábricas de gelo estão onde? Dentro de territórios dominados pelo crime organizado. Por quê? Não paga água nem luz. Quais são os insumos da fábrica de gelo? Água e luz, são as matérias-primas. E, principalmente, você não tem a vigilância sanitária indo lá. Por quê? Se a água estiver minimamente contaminada, olha o tanto de gente que vai botar gelo contaminado no seu copo. E aí a gente teve recentemente na Cidade de Deus uma operação da CORE, com a Delegacia do Consumidor, para desmontar uma fábrica de gelo clandestina que estava vendendo gelo contaminado. O que aconteceu? Os policiais foram recebidos a tiro, um policial tomou um tiro na cabeça, morreu o policial da CORE, e a gente não conseguiu desmontar aquela fábrica. Então, eu acho que no Rio de Janeiro, quase tudo que a gente fala volta um pouquinho para o assunto da segurança pública. Só para fechar o bloco, até para os nossos seguidores, bebida falsa mata, né? Então, isso é muito importante, a gente deixar isso claro para todos os nossos seguidores. Secretário, vamos passar agora para a pauta
CPF nas farmácias. A questão do CPF nas farmácias é uma coisa que, assim como do combustível, experiência pessoal me motivou a fazer, né? Cara, é muito chato você entrar na farmácia, a primeira coisa que a pessoa pergunta, qual é o seu CPF? Cara, não sei nem o que eu vou comprar ainda. Já está aquela coisa, qual é o seu CPF? Qual é o seu CPF? Insuportável, né? Mas tem uma camada atrás disso que ainda é muito perigosa. Quando você compra um shampoo, um Presto Barba, um desodorante, nem é tão perigoso a farmácia ter o controle daquilo que você está comprando. Mas imagina, gente, alguém que está comprando um medicamento ali para dor de cabeça. O cara compra, sempre segunda-feira ele compra lá Epocler e Neosaldina. Epocler e Neosaldina. Aí o cara vai lá e vê, rapaz, esse cara aqui compra muito Epocler e Neosaldina segunda-feira. Vamos botar para ele propaganda no sábado e no domingo de cerveja e de bebida, porque isso aqui é ressaca. A menina que está comprou um teste de gravidez, comprou outro, depois comprou um remédio para gestante, vamos meter propaganda nela de coisa para beber. E assim vai. Então, as farmácias têm hoje um poder de rastrear o consumo e criar padrões, que a gente sabe que no mundo comercial hoje isso é muito valioso, para a era digital, é o ouro do século XXI, os dados, os padrões de comportamento da pessoa, o mundo digital já faz muito isso, mas até mesmo no mundo digital se discutiu isso, se debateu isso, e aí se tornou obrigatório, em todo site que você entrar, você aceitar que você deixa seus cookies ali, né? Que, para quem não sabe o que é aquilo, só sai apertando aceitar cookies, é aceitar que os seus farelos sejam rastreados pelo site. O que são os seus farelos? São os comportamentos que você tem naquele site. O clique que você deu, você clicou num sapato. Então, quer dizer que você está procurando sapato. E aí vai começar a aparecer um monte de coisa de sapato. No mundo digital se debateu, as pessoas agora são obrigadas a aceitar ali, não que isso resolva todos os problemas, porque ninguém lê mas o que está acontecendo ali. Mas se a pessoa quiser continuar navegando sem deixar os rastros dela, ela tem a opção agora, que é lá o rejeitar os cookies. Na farmácia tu não tem. Então, o que a gente fez aqui no Rio foi só dar essa chance para o consumidor, que é o seguinte, a farmácia hoje, ela até pode ter o programa de benefícios, que é onde você dá seu CPF e efetivo desconto. O que é proibido é a prática abusiva do seguinte, para você saber o quanto de desconto você tem nessa água, você tem que dar seu CPF. Se você não der seu CPF, você nem o preço com desconto vai saber. E aí, imagina, você dá seu CPF e não tem desconto nenhum. Deu à toa. O consumidor tem que ter o direito de botar na balança se vale a pena entregar um dado pessoal dele ou não. Se ele achar que vale a pena, tudo bem, ele teve a escolha, o consentimento de fazer aquilo. Hoje, infelizmente, as pessoas não estão tendo esse direito de escolher, de botar na balança. Continuando nesse tema do CPF, eu tive uma situação engraçada. Eu perguntei se tinha um determinado remédio, se esse remédio tinha na farmácia. O menino que estava me atendendo falou, preciso do seu CPF. Eu falei, não estou falando que eu vou comprar, eu só quero saber se tem. Ele precisa do seu CPF. Então, assim, chega a ser uma situação até constrangedora, porque assim, você é obrigado mesmo a dar o seu CPF. A farmácia, a indústria da farmácia, porque a farmácia não faz nada sem os fabricantes, né, os grandes fabricantes, os médicos, né, enfim, não faz nada sem o aval das indústrias, né? Agora, entrando num assunto em relação à farmácia, as canetinhas, sem citar nomes aqui, né, elas viraram aí um produto de desejo dos bandidos, né, das quadrilhas. Por quê? Porque elas custam caras. Dependendo da marca, custa muito caro. O que o senhor pensa em relação a isso? Como é que controla isso? Como é que fiscaliza isso? Como é que o PROCON vai agir em relação a isso? Porque essa bomba vai estourar. Já essa bomba vai estourar. Aí também é sempre aquela coisa. O consumidor sabe que onde vende remédio é na farmácia. Se ela está comprando fora da farmácia, aquele produto provavelmente é fruto de algum desvio ou descaminho. Então, o consumidor também tem que colaborar nesse combate ao crime organizado.
Porque é crime você comprar produto roubado, sem nota fiscal. É crime de receptação. Então, as pessoas precisam colaborar, sim. E a gente volta mais uma vez para a segurança pública. O Rio de Janeiro, hoje, nada está seguro. Nem a canetinha do pessoal está passando ilesa ao crime organizado. Os caras vão lá, entram na farmácia, né? Geralmente tem um cofre, uma salinha ali, onde se guarda. Se eles quebram aquilo, porque eles têm, às vezes, algum contato dentro da farmácia, ou então estudam aquilo ali, ó, fica ali naquela sala, tá, coisa e tal, vai lá que você vai pegar. Porque é um prejuízo danado para a farmácia também, né, cara? Assim, o cara compra aquilo ali, geralmente é consignado, né? Mas quando rouba, tem que pagar, não sei se tem seguro, não sei como que as farmácias operam nesse sentido. Mas aí, mais uma vez, é outro problema de segurança pública. Entendeu? Porque hoje as pessoas estão roubando de tudo, né? Não tem mais aquela coisa, o que se rouba no Rio de Janeiro? Hoje se rouba fio, cabo, carro, tênis, relógio, blusa, roubam tudo. Tem gente que rouba, pula portão para roubar a porta que está dentro da tua casa, aí o cara acorda, está sem porta, está sem ar-condicionado, porque vai levar para o ferro velho para vender. Então, assim, a gente sofre um problema generalizado que não tem um produto sequer que o povo não está roubando. Talvez os produtos de plástico só, né? Inclusive a prefeitura, não sei se vocês viram, a prefeitura está trocando todos os bueiros de concreto para concreto ou para fibra de carbono. Porque fibra de carbono não tem valor comercial, né? Não tem como você derreter aquilo ali e botar, porque fibra de carbono derretida vira plástico, né? Então, a prefeitura, olha o que ponto nós chegamos, a ponto de trocar as nossas bocas de lobo, os nossos bueiros, com medo de ser roubado. Bueiro, gente. Bueiro. Quando a gente baixou a nossa resolução, colocando essa regra na cidade do Rio, a gente deu 60 dias para eles se adequarem. Porque a gente já sabia que eles iam falar, não, mas de um dia para o outro, covardia, a gente tem que adequar, treinar nossa equipe, mudar nosso sistema. Beleza, deu uns 60 dias. Ao longo desses 60 dias, a gente passou por uma série de farmácias orientando, ó, a partir do dia tal, vai estar valendo essa resolução, vocês precisam se adequar, tal. Quando passaram esses 60 dias, o que a gente fez? Falei, ó, essas que a gente foi ao longo desses 60, elas têm que estar corretas, porque elas tiveram ainda a oportunidade de ter a nossa fiscalização de orientação. Vamos voltar nelas. Quando a gente volta nessas mais de 130 farmácias, a gente encontra ali praticamente ali 90 funcionando bem, mas umas 30 com o mesmo erro, exigindo o CPF para informar qual o desconto que aquele consumidor pode ter. E aí a gente aplicou a multa nesses 30 estabelecimentos, praticamente 30 estabelecimentos, foi um pouco mais de 1 milhão de multa que a gente aplicou nessa primeira rodada, e aí a gente agora está monitorando o mercado, a gente sabe que muitos ainda não se adequaram, para ter mais uma segunda rodada de multas sendo aplicadas até que a gente consiga vencer essa batalha, entendeu? Porque se o trabalho não for permanente, também não resolve. Porque eles vão se sentir seguros para voltar a errar, né? Então a gente precisa estar sempre colocando aquela pulga atrás da orelha do cara. Fala, pô, daqui a pouco o PROCON vai vir aí e vai me pegar. E a gente faz de uma forma muito inteligente, sabe o que a gente faz? A gente não vai com o coletinho do PROCON perguntando se tem desconto, se tem que botar o CPF para saber o preço. Nossa galera vai comprar as coisas e filma a compra. E aí o cara lá no caixa fala, não, ó, para você saber o desconto que você tem, só dando CPF. Então deixa para lá, quero comprar mais não. Aí a gente já tem material para multar. Mas doeu pesado assim no bolso? 1 milhão? Foi 1 milhão para 30 estabelecimentos ali, né? Então, não é um só tomando na cabeça. Então, a gente também não quer inviabilizar o negócio de ninguém, tá? A gente não tem esse objetivo. A gente entende ali que são trabalhadores, são pessoas que estão, de certa forma, movimentando a economia, mas precisam respeitar o consumidor. Então, a gente não faz nada do ponto de vista proibitivo para casos como esse. Diferente, por exemplo, por exemplo, se você tem lá uma farmácia vendendo canetinha falsa dentro da farmácia, aí ali já cabe uma cassação de alvará, porque já é uma infração mais grave. Né? Você está vendendo para o consumidor um negócio que pode trazer sérios riscos à saúde dele. Porque um medicamento não homologado pela Anvisa significa que ele não é seguro, ou você não pode, pelo menos, afirmar que ele é seguro para o consumidor. Agora, quando são casos como propaganda enganosa, condutas como essa, a gente não vai chegar interditando. O negócio do cara seria
desproporcional da nossa parte, mas algum incentivo a trabalhar certo ele tem que ter. O incentivo a trabalhar certo é o medo da fiscalização. Então, vamos passar agora para o tema das bets. Tema bom, né? Maravilhoso. Tem um abaixo assinado lá do João, lá online, né, João? Cara, assim, cara, essa coisa das casas de apostas, as bets, assim, e aí eu falo sem demagogia, sem moralismo, eu sou um cara de 27 anos, não tem porque ter moralismo e demagogia da minha parte, né? Eu já fui um cara que usei essas plataformas, já fui enganado ali, nem enganado, né? Eu acho que, assim, é um negócio muito atrativo, né, cara? Então, se você não percebe a armadilha que você está caindo ali, você, de fato, entra num buraco, né? Graças a Deus, eu nunca me viciei, eu nunca tive problema com isso, mas eu sei que não é a realidade do nosso país. A realidade é que as pessoas se viciam e têm as suas vidas destruídas. E aí, eu, como secretário de Proteção e Defesa do Consumidor, onde a lei das bets, que regulamentou as bets no Brasil, diz que é competência dos órgãos de defesa do consumidor fazer também essa fiscalização. E mais do que isso, como homem público, o meu posicionamento não pode ser baseado na minha experiência individual, de alguém que jogou e não se viciou. Tem que ser baseado na experiência da sociedade, o mal que isso está causando. Eu recebo da minha secretaria, todos os dias, relatos e problemas de pessoas que estão em depressão e tiveram suas famílias destruídas, porque se viciaram nesses jogos, entraram de cabeça e tiveram um problema muito sério. E aí a gente tem que começar a refletir. Qual é o benefício que esse negócio traz para a sociedade, ao ponto da gente ter esse tanto de coisa ruim acontecendo e isso continuar funcionando? Ninguém consegue me listar qual é o benefício. Sim, tem alguma coisa boa que esse negócio traz para a gente? Não tem. Até a arrecadação que o governo tem com a movimentação das casas de apostas é irrisório aquilo que o governo arrecada com aquilo que tem de prejuízo social que o governo tem que gastar para amenizar. O quanto que o governo tem que gastar para salvar a vida dessas pessoas em depressão, quantas vidas que a gente não consegue sequer mensurar o valor são perdidas por conta disso. Então, assim, todos os países do mundo que eu estudei, que fizeram o que fez o Brasil, que é legalizar as apostas, hoje estão voltando atrás e dizendo, não, isso foi um erro, prejudicou muito a nossa sociedade, vamos parar com isso. Infelizmente, no Brasil, hoje, o lobby das casas de apostas, o lobby das bets, é muito forte, porque a gente está tratando de um mercado, por exemplo, vocês têm aqui funcionários que fazem o Parlamento Brasil funcionar, pessoal que trabalha na produção, no bastidor. Bet não emprega ninguém, gente. Bet não emprega ninguém, só drena dinheiro da economia, só drena, esse dinheiro vai para fora, para paraíso fiscal, não produz nada. Até o cigarro, gente, que é uma desgraça para a sociedade, eu odeio cigarro. Tem gente lá trabalhando na fábrica de cigarro, tem gente entregando cigarro, cigarro paga 50% de imposto. Mas a Bet, o que nada, nem emprego gera, não tem nada, só drena. O dinheiro que vai hoje para a casa de aposta só lucra com uma coisa, com a perda do apostador. O faturamento da casa de aposta é o quanto que o apostador deposita e o faturamento líquido é o quanto o apostador ganha. Não tem uma casa de aposta que dá prejuízo no Brasil hoje. Não tem uma. Todas as casas de apostas legalizadas no Brasil hoje operam com lucros avassaladores. Isso significa que esse dinheiro está deixando de ir para o cinema, para o lazer, para o mercado, para a farmácia, para um monte de coisa que faz o quê? Gira a economia, emprega, um monte de coisa boa para o nosso país. Então, eu vejo, além do mal social, um mal para a economia muito, muito grande. E eu não me deixo levar pelas pressões, já veio casa de aposta, dizer que vai me processar. Aí o pessoal fala assim, aposta quem quer. Cara, beleza, ninguém coloca a arma na cabeça de alguém para apostar. Mas a dona Maria, que é diarista, abre o telefone dela e vê ali, R$100 vai virar 1.000. E ela está cheia de conta para pagar. Aí ela pega a diária dela que ela fez, arrumando a casa dos outros, fala, cara, é a chance da minha vida, cara. É a chance da minha vida. Vai lá e faz o quê? Perde. Só que eles são covardes, porque o negócio é feito para o cara se viciar. E é como? Todo o primeiro dinheirinho ali que a galera bota, a galera ganha alguma coisa. Porque eles sabem que psicologicamente já é comprovado, o efeito de você estar quase ganhando ou ganhando é muito parecido com o do crack da cocaína no corpo humano, que são extremamente viciantes. Então, eles te dão aquele estímulo
para você depois ficar sempre quase ganhando. O Tigrinho nunca dá X em tudo, tudo errado. Sempre vai lá, monta, mas faltou um, perdeu. Está sempre ali mesmo, batendo na trave. E psicologicamente já é comprovado, estudos científicos comprovam que esse efeito de quase ganho é similar ao do crack no teu corpo. A gente aqui cogita liberar o crack para a nossa sociedade, para o pessoal estar sempre doidão de crack, mas a gente liberou as bets, principalmente esses jogos de cassino. Tem diferença, né? A aposta esportiva, o jogo de cassino online, que é o jogo do Tigrinho, jogo de lote, tem diferença, mas convenhamos, assim, por mim, tem que acabar com tudo. Com a aposta esportiva, com o cassino online, mas também sou justo. Cientificamente são jogos diferentes, assim como a loteria é muito diferente das apostas, então, sem separar e tudo mais, mas, assim, por mim, acaba com todos esses jogos, todas essas bets, porque desgraçou a nossa sociedade, e a gente vai ter vergonha lá na frente, a gente vai olhar para trás e falar assim, pô, meu, como que a gente deixou, igual o cigarro lá atrás, quando o povo fumava dentro de ônibus, fumava dentro de avião, hoje a pessoa olha para trás e fala, pô, como que a gente achava isso normal? A mesma coisa, eu acho que a gente vai olhar para trás daqui a uns 10 anos e vai falar, como que a gente normalizou um negócio que desgraça tanta vida no nosso país? Então, de maneira objetiva, secretário, sabemos que o senhor fez algumas ações em relação à BET, né? E, assim, de maneira objetiva, o que o senhor fez e o que pretende fazer? Assim, a gente tem uma atuação muito limitada, porque hoje as casas de aposta, elas se baseiam na lei frouxíssima que foi a regulamentação das bets, que eles têm lá obrigações muito rasas. Ah, vocês têm que dizer para o povo jogar com responsabilidade e que só pode maior de 18 anos. Aí eles vão lá, é a bet tal, é a oportunidade que você tem de unir a sua paixão com ganhar dinheiro, parará, pão duro, aí no finalzinho da propaganda, joga com responsabilidade, vai ser maior de 18 anos, rapidinho. Então eles cumpriram com a lei, se basearam lá, a gente não pode atuar contra eles, a propaganda está dentro da regra e tudo mais. O que a gente, então, contra as bets, a gente tem dificuldade de atuar se não for, de fato, Congresso Nacional, né, Senado, Câmara dos Deputados, voltando atrás na decisão que tomou e acabando com as bets, mas dentro da secretaria, a gente tem o nosso núcleo de atendimento ao superendividado, e dentro desse núcleo, a gente criou ali um programa de atendimento aos viciados em aposta, que é para essas pessoas que estão super viciadas e que querem, de alguma forma, ter alguma ajuda do ponto de vista de consumidor, renegociação de dívidas em banco, um suporte jurídico para isso, porque hoje no Brasil a gente tem a lei do superendividado, que não permite que os bancos descontem no teu contra-cheque tanto ao ponto de você não conseguir comprar comida, comprar as coisas. Beleza, a pessoa está devendo, ela tem que pagar a dívida dela ali, ninguém é contra isso, mas não pode ser cobrado de um jeito que condena o cara à morte, senão vira o round six. A pessoa prefere apostar a vida dela ali para tentar pagar suas dívidas, porque, de fato, viver no dia a dia dela está impossível, porque o cara ganha R$1.000 e de empréstimo lá desconta 900, 800, 700. Então, essas coisas a gente vai lá, senta, renegocia, faz audiência, dá o suporte jurídico para tentar apoiar. E, além disso, a gente encaminha para o sistema de saúde, as pessoas que estão com problema psicológico, precisam desse tratamento, desse acompanhamento, a gente encaminha para o sistema de saúde também. Perfeito. Wagner. Suíça, ONU. Foi lá, né? Exatamente. Foi lá. Uma viagem diferenciada para uma secretaria, né? Principalmente aqui do Rio de Janeiro. Queria saber o que de fato você foi fazer e que de fato deixou, né, de informação para eles lá. Assim, essa viagem para a Suíça foi uma viagem muito importante. Eu fui integrando a delegação brasileira para a 9ª conferência do braço da ONU para comércio, né, que é a UNCTAD, que discute os principais problemas e necessidades de avanço no mundo inteiro acerca de defesa do consumidor e mercados concorrenciais, né? Como que a gente defende um mercado que não seja tomado por monopólios, onde os consumidores acabem ficando fragilizados, né? É um debate que tem a ver com vários temas, então, desde o setor de alimentos, agricultura, debater o monopólio da agricultura no mundo, porque pouca gente sabe, mas 4 empresas
dominam praticamente quase todo o mercado mundial de alimentos, né? E elas saem comprando terras, comprando outras empresas por aí, e os riscos que isso pode trazer, né? Não é sair metendo a mão, regulando o mercado, dizer como ele tem que funcionar, mas é muito grave para a segurança alimentar no mundo. Só 4 pessoas teriam o poder de alimentar tanta gente. Então é importante a gente barrar, por exemplo, certas fusões de empresas, para que uma empresa só, um cara só, por ele ser muito rico, ele ter tanto controle sobre o mercado tão importante. Lá a gente falou muito também sobre mercado digital, o digital no mundo, os mercados digitais no mundo, de venda mesmo, né? Estão sofrendo muitas mudanças. A Amazon, a Apple entrando muito forte nisso. É uma discussão que ainda não chegou com tanta força no Brasil, mas a Apple está avançando muito na questão dos meios de pagamento. Hoje você tem Visa, Master, Elo, várias bandeiras. Qual é o interesse da Apple hoje no mundo inteiro? É controlar os pagamentos também. Porque hoje ela tem um telefone na mão, você tem um telefone da Apple, da Samsung, seja lá qual for a marca, e você faz um monte de compra ali. O que a Apple entendeu a jogada? Em vez de você precisar ficar colocando o teu cartão naquele aplicativo, naquela coisa, por que você não bota só dentro da tua carteira e na tua carteira Apple, você faz todas as compras ali. E aquele 1% que você hoje perde para a bandeira do cartão, a Apple quer ter isso. Porque 1% de coisa pra caramba é coisa pra caramba. 1% de trilhões é coisa pra caramba. Então, o mundo lá fora está debatendo muito isso, porque é muito arriscado uma empresa também deter tanto o controle dos meios de pagamento no mundo inteiro, mas principalmente a contribuição que eu levei como brasileiro, integrando a delegação brasileira, é atentar um problema que aí volta para o assunto da segurança pública. Hoje a gente tem um problema de soberania no Brasil, onde o direito do consumidor e o direito do mercado ter concorrência, ele é completamente cerceado pelo crime organizado. O gás do crime organizado é mais caro e o consumidor não tem escolha. Se você quiser entrar lá para vender um gás mais barato, você também não tem esse direito. E aí o consumidor, que já é o cara mais pobre, fragilizado, que está ali, sofrendo, ele tem que pagar R$40 mais caro no gás, porque o bandido escolheu que tem que ser assim e acabou. Então, para mim, hoje, a discussão mais urgente, do ponto de vista de direito do consumidor, de defesa de mercado, livre concorrência, é justamente a gente tirar da mão dos vagabundos, criminosos, bandidos, esse domínio territorial. O Estado tem que retomar aquilo ali para que o mercado, a livre concorrência possa, de fato, se estabelecer e aquelas pessoas possam sentir os efeitos positivos disso, que é um produto de melhor qualidade. Porque hoje, você não pode nem reclamar da internet dentro da favela. Ah, minha internet é muito lenta, ele é ruim. Você não tem opção de trocar, né? Porque para passar cabo, só pode passar o cabo que o tráfego deixa passar, a operadora de internet que o tráfego deixa passar. Só que a gente, que tem a opção de escolher onde a gente vai morar, a gente não sofre com isso. A gente pode escolher se é Claro, se é Vivo, se é TIM, se é Oi, se é Predial, seja lá qual for. Mas o cara da favela não pode. Então, eu levei para lá essa discussão que, felizmente, eles não sofrem lá, né? Os países ricos, bacanas, muitos não sofrem com esse mal, eles estão no debate, de certa forma, mais sofisticado que o nosso, né? Mas a gente precisa mexer nessa ferida para que, de certa forma, exista uma cooperação internacional também para ajudar o Brasil a sofrer com isso, a se livrar disso. Por quê? A arma que chega dentro da favela, hoje, a maior parte das armas vem do Paraguai. As drogas que chegam nas favelas do Brasil, a maior parte vem dali, Venezuela, Colômbia, da região da Amazônia ali, que faz fronteira com o nosso país. Então, assim, o problema de segurança pública no Brasil, claro, o Brasil tem o dever e a responsabilidade de resolver, e a gente não quer outros países se metendo aqui dentro para solucionar, mas que eles resolvam os seus problemas internos, porque eles estão causando problemas aqui também. Quando eles não combatem o tráfico de armas, eles não controlam bem o trânsito de armas dentro do seu país, a fronteira é uma linha no mapa.
Se você não constrói um muro lá, é só você andar que você passou. Então, como que você controla isso? O Brasil, claro, tem o dever de controlar as nossas fronteiras, mas eles também têm a obrigação de ir lá não permitir que esse negócio seja fabricado com a tranquilidade, com a facilidade que muitas das vezes a gente vê acontecendo. Então, eu acho que tem que existir para o mundo uma cooperação global para enfrentar o crime organizado. Porque os países ricos, eles já conseguiram se livrar desse problema, do domínio territorial. Mas os países pobres, que já sofrem muito mais com outros problemas, ainda estão tendo que lidar com isso. Foi isso com a Colômbia, foi isso com o México, a gente está vendo isso agora na Venezuela, a gente viu, em certo grau, ali em El Salvador, também algo muito grave acontecendo, e no Brasil a gente está caminhando a passos largos para ter algo parecido com isso. Colômbia teve um narco-estado, né, o tráfico de drogas, de fato, dominando as cadeiras de poder. A gente, no Brasil, se não resolver rápido, eu não sei se a gente dura mais 4 anos sem o narco-estado assumindo de fato. Tem gente que já ousa falar que o Rio já é um narco-estado, né? Porque a gente vê aí deputado, um monte de político sendo descoberto em investigações, ajudando o crime a traficar arma, a traficar droga, enfim. Então, eu acho que ainda não, mas eu acho que a gente está muito perto. Então, se a gente não resolver isso, não tem direito do consumidor que resolva, porque o PROCON, gente, tem que ser sincero, o PROCON não está subindo favela para defender direito do consumidor dentro da favela. Não é porque a gente não quer, porque a gente tem preguiça, porque a gente tem medo, não. É porque eu não vou botar um fiscal meu para tomar um tiro na cabeça dentro da favela e não resolver problema nenhum. Então, a minha principal contribuição na Suíça, lá como participante da delegação brasileira, foi trazer esse ponto de vista que hoje, para mim, o maior desafio de direito do consumidor, de defesa da concorrência no Brasil, é o crime organizado. Entendido. Pô, já... volta tudo e vamos voltar ao combustível de novo. Tem mais coisa para falar de combustível. Isso. Para quem quiser, não. Tem para todo mundo, não, né? É só para mim, né? É para mim. Ah, tá. Assinado pelo nosso Zagallo, Jorginho, Júlio César. Essa aí é relíquia. Tinha só 3 anos, não lembro. Ó, já está falando aí que é a camisa dele. É uma relíquia, realmente é uma relíquia. Então, vamos trabalhar isso aí. O papo fluiu, acabou, passou rápido. Vamos embora. Não Agora vamos falar de um tema que acredito que seja um tema bom, pretensões políticas. Cara, assim... Então, eu vi uma entrevista do sua, secretário, que o senhor disse, foi claro, eu não estou pensando nisso agora, eu estou trabalhando, e realmente isso é uma verdade, o senhor está trabalhando, basta olhar as suas redes sociais ali, dia após dia, né? E não estou pensando nisso agora. Porém, a eleição, a gente sabe que está aí, né? Está bem próxima. Qual seria realmente, o senhor se vê como secretário ou o senhor hoje já consegue se enxergar como político? Não, assim, eu nunca deixei de ser político. Assim, eu sempre tive o orgulho de falar que eu sou político. Desde o primeiro momento que eu entrei na política, eu já me enxergava como político. Eu já disputei 3 eleições, não vai ser uma novidade para mim se eu vier a disputar uma eleição. Aquilo que eu falei é realmente verdade. Eu acho que quando a gente faz as coisas pensando em eleição, a gente não faz bem, não faz o que tem que ser feito. Porque a gente começa a botar um monte de cálculo eleitoral ali no meio, se isso vai ser bom para a eleição, se não vai ser, e acaba que a população vê. E aí, na hora de você ir para a urna, a população vai falar, não, o trabalho dele não foi tão bom assim, então eu não vou votar nele, não. Então, o meu compromisso principal, quando eu acordo, olho no espelho e falo o seguinte, meu irmão, não se preocupa com a eleição, faz o que tem que ser feito, vão ter vaias, vão ter aplausos, não fica refém de vaia e aplauso, porque senão você não faz o que tem que ser feito. Porque eu acho que é assim que a população quer que eu trabalhe. Então, tem que pensar sempre o que a população quer que eu faça. Como que a população vai gostar da minha postura? Porque para algum político ter o reconhecimento da população tem que gostar dele.
Então, acho que a população odiaria que eu ficasse me comportando hoje como um candidato. A população quer que eu me comporte como um secretário, trabalhe muito e entregue para a cidade do Rio de Janeiro. Então, o que eu falei é isso mesmo, mas eu nunca tive vergonha de falar que eu sou político. Porque tem que ter vergonha de falar que é político quem é safado, quem usa isso para benefício próprio, para enriquecer, entendeu? Eu não faço. Então, política é tudo ladrão. Eu falei, fale por você, nos que você gosta, no que você vota, porque eu tenho certeza do que eu faço todos os dias, que eu acordo, trabalho muito, não roubo um centavo, não boto nada no meu bolso, então, tenho a tranquilidade de falar isso. Mas, sendo muito sincero mesmo, eu vou seguir o direcionamento do meu líder político, que é o prefeito Eduardo Paes. Acho que, por mim, a população tira ele da cadeira de prefeito e bota ele na cadeira de governador, mesmo que ele não queira, né, porque ele já falou várias vezes que tem o interesse em concluir o mandato de prefeito. Eu acho que a população tem a obrigação de tirar ele de lá, porque o Rio de Janeiro precisa, de fato, de alguém que já mostrou que goste você ou não. Eu não gosto do Eduardo, não, porque ele já fez isso, porque ele já apoiou fulano, já apoiou ciclano. Goste você ou não, não tem uma alma viva capaz de falar que é um cara que não trabalha muito, que não entrega, que não resolve. E aí o Rio de Janeiro não pode mais arriscar, fulaninho fala melhor, fulaninho é assim, fulaninho é assado, porque a gente já viu o que isso deu para a gente. Deu para a gente um cara que nunca tinha feito nada na política, mas que falou que ia matar todo mundo, e que não matou ninguém, se enfiou um monte de corrupção, só porque o cara era juiz, mas era um 7-1 danado, porque tem juiz ladrão também, né? Porque juiz estudou que o cara não vai ser ladrão, volta para aquela história, né? Condição financeira, diploma, não é sinônimo de caráter para ninguém, ninguém nasce escrito na testa que é honesto, que é ladrão. Então, na minha visão, Eduardo tem que ser candidato a governador, e o que eu puder contribuir com a eleição dele, que para mim é a eleição mais importante da história do Rio de Janeiro. Então, se ele ouvir isso, espero que ele receba esse discurso aqui como uma motivação para poder fazer parte da solução do Estado do Rio de Janeiro. Perfeito. O prefeito Eduardo Paes vai escutar isso, sim. Iremos fazer esse corte e enviar para a assessoria dele. Um outro detalhe, não querendo colocar o senhor na parede. Não, pode falar qualquer coisa sem filtro. Como político, independente do posicionamento estadual, federal, qual no primeiro ano, qual é a ideia, o que o povo pode esperar, o que a sociedade, o que os seus eleitores podem esperar e pode cobrar do senhor? Cara, eu acho que eles têm que cobrar, eles têm que parar com essa coisa de cobrar do político só quando ele ganha a eleição, tá? Se alguém quer ser político, ele não precisa do mandato para já fazer alguma coisa. É óbvio que o mandato dá muito mais poder para um político. Mas isso não quer dizer que um político sem mandato não tem poder nenhum. Porque todo cidadão tem poderes. Poder de se organizar, de fazer coisas, cobrar, ter posicionamentos. Então, eu nunca tive um mandato na minha vida. Nunca. E sempre fiz um monte de coisa. E a população reconhecia isso. Eu sempre, nas 3 eleições que eu disputei, sabe as promessas que eu fiz? Nenhuma. Desde a minha primeira eleição, eu falo assim, não prometo nada em 45 dias. Porque não é em 45 dias que vocês vão descobrir quem tem que ser um cara que trabalha por você 4 anos. Você tem que estar olhando o que a pessoa está fazendo o tempo todo. Porque senão vai chegar um cara que, no dia 1º da campanha, vai vestir um personagem, prometer um monte de coisa, e aí você vai acreditar? Não, não vai. Então, olha o que essa pessoa minimamente fez. Então, eu uso os 45 dias de eleição, em todas as eleições que eu disputei, para quê? Prestar conta. Olha só, nos últimos anos eu fiz isso e isso. Só não fiz isso porque eu estava sem mandato. Sem mandato, realmente, isso aqui não dá para fazer, mas eu não cruzei os braços, lavei minhas mãos e não fiz nada. Fiz assim, assado. Eu penso dessa forma, de tal maneira, nesse assunto eu acho isso, nesse assunto eu acho aquilo, a gente pode discordar nisso, pode discordar naquilo, mas meus pensamentos são esses, essa é transparência, se você gostar, estamos juntos. Por quê? Porque a população está cansada, cara, de contação de história, entendeu? O cara chega lá e fala assim, uma eleição ele promete a ponte, depois ele promete a água para passar embaixo da ponte.
E aí depois ele vai prometer o guarda-corpo da ponte. E aí a população fica ali, sempre vivendo das promessas do cara. Ah, meu, cara, político ele não tem como prometer nada, porque ele não tem como garantir nada, principalmente político do legislativo, né? O do executivo, ele ainda tem um poder maior de promessa, porque ele, de fato, tem a caneta na mão para resolver. Eu posso prometer para as pessoas, na verdade, assumir um compromisso do que eu vou defender lá, qual vai ser o meu comportamento, que eu não vou ter desvio de conduta, desvio ético. Mas agora, prometer que eu vou fazer uma obra sendo deputado, é mentira. Sim. É mentira. Quem faz obra é governador, prefeito, tem uma relação maravilhosa com o prefeito. Vou falar para ele lá, prefeito, essa obra aqui é importante. Aí ele vai poder falar, ó, vai fazer. As pessoas não têm noção disso e muitas das vezes acabam sendo enganadas. Então, assim, cara, eu não gosto de prometer, o povo está cheio de promessas já, eu gosto de mostrar o trabalho. Se a pessoa falar, pô, ele já fez isso sendo secretário, já fez isso sem ser secretário, como deputado, com certeza ele vai fazer mais coisas. Então, a pessoa vai poder escolher ou não, mas assim, como eu disse antes, não me preocupo com isso agora, tem um momento de a gente fazer isso. Eu quero, na verdade, olhar para trás, quando eu chegar no final do meu ciclo da Secretaria de Defesa do Consumidor, falar assim, antes de mim e depois de mim, existe uma diferença? Eu deixei um legado? As pessoas podem olhar hoje para a Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor da cidade do Rio de Janeiro e ver assim, mudou. Ele entregou, aí eu vou ficar feliz, porque aí eu vou poder ter o que contar. Falar, ó, eu fiz, posso bater no peito e ter o reconhecimento das pessoas. É isso que eu quero fazer. Como secretário, o senhor executa, né? Como deputado estadual e federal, vai legislar. Não esquecendo das emendas. Das emendas, o senhor vai, como um bom secretário, sabe para onde vai destinar a verba para ser executado de uma maneira benéfica para a sociedade. Então, os nossos seguidores têm que ter esse entendimento. Inclusive, sou autor de um livro, a educação escolar, educação política na escola. E aí, para a conscientização de jovens de 16 a 19 anos. Justamente isso. O jovem não sabe qual é a função do deputado, qual é a função do vereador, qual é a função o que é o executivo, o legislativo, o que é o poder judiciário, primeira instância, segunda, STM, STF, STJ, né? E a gente aborda tudo isso no nosso livro. E é para justamente trazer essa consciência, para não chegar lá o deputado e falar que justamente isso. Olha, eu vou fazer uma ponte. Não é fazer uma ponte. Ele pode até escutar essa história, mas ele promete a ponte, nem tem a água. Porque ele promete primeiro a ponte, depois a água. Exatamente. Ele pode ter a emenda, destinar a emenda, e aquela ponte pode ser executada através daquela emenda. Então, para a gente deixar claro isso até para os nossos seguidores, a gente vai disponibilizar daqui a 30 dias esse livro, né? Gratuitamente, em todas as nossas redes, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, enfim. Para evitar esse problema, ou para solucionar esse problema, a gente olha lá. Qual é a forma mais rápida da pessoa que é lesada ter seu problema resolvido? É a empresa. É o contato direto com a empresa. Então, assim, comprei um negócio que não chegou. Fala com a empresa primeiro. Só que o que acontece? Hoje tem muita empresa que te trata mal, na hora de você ir no saque, de você mandar o e-mail, dá muito prazo, te enrola e tudo mais. Aí entra o PROCON na história. E aí as pessoas hoje, por natureza, natural, eu mesmo, antes de ser secretário, tinha isso comigo, escolher deixar para lá. Deixa para lá, porque dá muita dor de cabeça e tal. Então, o que a gente está fazendo? A gente está reformulando todo o nosso atendimento para ser um atendimento muito mais ágil, onde você, com o seu telefone, você vai lá, proconcarioca.prefeitura.rio, escreve lá qual é o seu problema. O pessoal cobra muita gente um zap. Só que qual é o problema do zap público, gente? Gente, aparece cada loucura. Infelizmente, aparece cada loucura. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de botar um zap público. Porque as pessoas vão lá e xingam, falam um monte de besteira, usam aquilo para fazer... Uma plataforma, João. Então, a gente tem uma plataforma hoje,
que é o proconcarioca.prefeitura.rio, que não é um aplicativo. Por que a gente não faz um aplicativo? Porque tem gente que não consegue baixar o aplicativo, que não tem memória no telefone, mas todo mundo tem o navegador no telefone. Então, a gente tem lá o nosso site, proconcarioca. Vamos botar aqui embaixo na tela, né? proconcarioca.prefeitura.rio. Se digitar isso, vai entrar no nosso site, de cara vai ter lá atendimento online. Clicou ali, você vai preencher um formulário, a gente optou pelo mais básico possível, para pegar a pessoa que sabe usar bem o telefone, tem a pessoa que sabe usar menos. Você dá uma breve descrição do seu problema e manda para a gente os documentos que precisam ali, né? Anexa um boleto, anexa uma nota fiscal, anexa alguma coisa e tudo mais. E, além disso, de maneira complementar, o que a gente está fazendo? Mesmo sendo o mais simples possível, a gente sabe que tem gente que ainda não consegue reclamar ali pelo telefone. Então, a gente está anunciando agora, que é um dos primeiros lugares que a gente está falando isso publicamente, o maior programa de expansão de atendimento de PROCON de todo o Brasil. A gente tinha um grande recurso, volume de recursos de dinheiro mesmo, parado, esperando o projeto no nosso Fundo de Defesa do Consumidor. E esse recurso é dinheiro de multa, que a gente ia trabalhando, aplicando multa, dinheiro porque o consumidor foi lesado e que não estava voltando para o consumidor. O que a gente fez? Quando eu cheguei lá, bolei um projeto e falei, qual é a nossa maior deficiência hoje? Hoje a gente não está chegando no consumidor. Não está chegando. Vamos chegar no consumidor. Vamos fazer o quê? Vamos botar 10 salas de atendimento presencial para que as pessoas possam lá, o atendente vai ajudar ela a fazer reclamação caso ela não consiga, vai dar uma orientação jurídica caso seja necessário, e, além disso, a gente vai ter as pessoas que vão passar as orientações fazendo letramento digital. Por quê? A gente não quer depender do atendimento presencial para sempre. A gente quer se livrar do atendimento presencial, como os bancos já estão fazendo, um monte de gente já está fazendo, mas a gente não vai abrir mão de ter um mínimo ali, humanizado. Não vai abrir mão, porque a humanização ela é importante, principalmente para os mais velhos, que são hoje os que mais sofrem com golpes na internet. Então, eles têm medo até de reclamar na internet no PROCON, porque ele acabou de tomar um golpe na internet. Então, ele não quer ficar botando o documento dele lá. Então, a gente vai até essas casas, fazer o letramento digital, falar, ó, é assim, o site do PROCON é esse, você pode reclamar aqui, aqui, aqui. Se você não se sentir confortável, você fala aqui comigo agora, ou então você vai até a sala mais próxima da sua casa, que lá você vai ter um atendimento presencial. Porque é fundamental a gente expandir o conhecimento das pessoas acerca dos direitos dela. Porque aí ela fala assim, foram só 5... comprei um negócio aqui, 50 mil reais. Vou deixar isso para lá, muita dor de cabeça, não vou reclamar não. Mas é 50 numa hora, é 50 em outra, 30 em outra. Para a gente pode até não fazer tanta diferença. Mas para quem vive de salário mínimo, para quem vive de bico, 50 reais às vezes é uma diária do trabalho da pessoa. 100 reais é uma diária do trabalho de uma pessoa, dependendo do trabalho dela. Então, é o valor de um dia inteiro de trabalho que a gente está fazendo com que ela não seja enganada. Então, a gente está fazendo esse investimento, é um recurso que a população, de certa forma, por ter sido lesada, colocou nos cofres da prefeitura, não chega a ser recurso de imposto, em sua maioria, mas acaba sendo recurso público de toda forma, o dinheiro de multa, que a gente está devolvendo para a sociedade, né? A sociedade precisa ter isso de volta em melhoria de atendimento. Hoje o PROCON Carioca é o patinho feio no Brasil em termos de atendimento presencial. O atendimento do PROCON Carioca presencialmente é horrível mesmo, porque a gente não chega nas pessoas. A gente só tem uma sede, que é a nossa... A gente só tem um ponto de atendimento presencial, que é na nossa sede. Funciona de maneira improvisada, porque vocês que são empreendedores, vocês sabem bem. Existe o espaço que a gente bota para atender o público e o espaço que serve para ser nosso escritório. Não é a mesma coisa. E hoje acaba funcionando lá de maneira improvisada para a gente ter alguma coisa. Então, a gente vai acabar com essa história de improviso e vamos chegar em 10 áreas da cidade com atendimento presencial fixo. E nessas 10 áreas, além do fixo, vai ter esse atendimento itinerante, que vai rodar. Então, Campo Grande vai ter uma sala. Então, todo mundo sabe aonde ir para ter um atendimento. Mas, além disso, a gente vai rodar os subbairros de Campo Grande, indo de rua em rua, de loteamento em loteamento. A mesma coisa na Zona Norte, na Zona Sul, área de Jacarepaguá, Barra, em todas as áreas da cidade, vai ter esse modelo funcionando. Porque aí a gente vai fazer com que as pessoas
saibam dos direitos dela, não sejam enganados e o principal, que é o suor do trabalho dela, seja respeitado nas relações de consumo. Entendido. Isso começa... e bom falar, isso não é promessa, tá? Porque assim, por que você nunca falou isso antes? Porque assim, cara, eu sempre falei que não ia prometer nunca nada. Aí eu falei, pô, tô com o projeto está na rua. Mas enquanto não assinar o contrato, eu não vou divulgar, não. Porque vai que dá errado. Eu falo para todo mundo que vai ter sala para caramba, atendente para caramba, e dá errado. Então eu fiquei com medo de anunciar antes que estava fazendo, mas agora a gente pode falar para a população, porque já é um projeto, já é uma realidade. Entre 15 de novembro e 15 de dezembro, a gente vai estar inaugurando as primeiras 5 salas e as outras 5 entre janeiro e fevereiro. Só, secretário, pode repetir o site para ficar bem registrado? O site para você, consumidor, reclamar é proconcarioca.prefeitura.rio. Não tem erro. Perfeito. Bom, o tempo passou rápido. Muito rápido. Foi um imenso prazer, secretário. Prazer, não. Se vocês quiserem continuar, eu tudo. continuo. Hein? Quiser falar mais coisas. E as meninas ali da operação já estão cobrando a gente? Estão matando a gente. Estão me expulsando. Agradecer também aí todo o pessoal aí, né? Agradecer também a Mariana, né?